Ai, que saudade do Rex. Eu cheguei aqui e tava cheio desses bichinhos. Isso me lembrou o Rex. Uma bela manhã, tava brincando com ele, joguei o pauzinho e falei, vai buscar, Rex. Nunca mais o vi. Por onde será que está o Rex? Rex! Hora do Enem no ar! E aí, prontos para mais um papo sobre biologia? Não esquece que no nosso site tem muito mais, tvescola.org.br. Aproveita e se inscreve no canal youtube.com/tvescola. Hoje temos a presença dele, professor Fabrício Pinheiro. E aí, meu querido? Aí, Tudo bem? tudo certo com você, professor? Tudo tranquilo. Professor, o tema é taxonomia. Perfeito. Dá uma relembrada aí pra gente. Então, taxonomia é um conceito bastante amplo. Pela definição da palavra, o termo taxon indica pra gente grupo. Então, um grupo taxonômico. E se eu penso na palavra nomia, a gente pensa alguma coisa relacionada ao estudo. Então, seria o estudo dos grupos taxonômicos. O que seria isso? Classificar os seres vivos de acordo com as suas principais características e colocá-los dentro de digamos, um nome específico. Professor, na questão que a gente vai ver, tem um cladograma. O que seria um cladograma? Clado significa divisão. Então, o termo grama, ele só vai mostrar que vai ser digamos, um desenho mostrando que, de alguma forma, há muito tempo atrás, grupos de seres vivos foram sendo formados a partir de algum ancestral. O que seria um ancestral, para ficar mais fácil? Vou dar um exemplo bem prático. Nós e os chimpanzés, nós compartilhamos, nós temos o mesmo ancestral. O que seria isso? Algum grupo de ser vivo que viveu há muito tempo atrás e que, por algum motivo, esse grupo ele começou a se dividir em dois. Um grupo seguiu características específicas e o outro ficou bem diferente. E aí a gente observa que um cladograma é apenas uma representação que mostra como que as características dos seres vivos são representadas naquela questãozinha. Perfeito. Já que você tocou em questão, bora ver a questão? Com certeza. Bora lá! Tá aí, ó, questão 48 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, professor. Vamos lá? O cladograma representa, de forma simplificada, o processo evolutivo de diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos, o desenvolvimento de ovos protegidos por casca rígida possibilitou a conquista do ambiente terrestre. O surgimento da característica mencionada está representado no cladograma pelo número. Perfeito. Vamos pensar um detalhe importante? Bora. Eu queria mostrar para você que os reinos que nós conseguimos incluir todos os seres vivos são esses 5. Só que o nosso objetivo aqui é pensar nesse grupo. Beleza. Dentro do reino animal, a gente pode montar, por exemplo, um cladograma. E como é que se lê um cladograma? Consegue visualizar que tudo tem início nesse ponto? Sim. Esse é o ancestral que eu comentei agora há pouco contigo. Entendi. Ou seja, é aquele grupo que depois de um bom tempo começa a se diferenciar. Beleza. Esse ponto, ele é um ponto de bifurcação. É um ponto de divisão e a gente usa o termo clado justamente para essa separação. Então perceba que esse grupo de indivíduos que eu chamei de A, independente do nome dele, ele é um grupo que surgiu antes dos demais. Sim. E aí eu queria que você percebesse que isso que eu coloquei, bolinha e número 1, é uma característica nova. E aí, nesse esquema, nesse cladograma, perceba que essa característica número 1, ela não vai estar presente no grupo A. Porque o grupo A surgiu antes dessa
aquisição, digamos assim. Beleza. Perceba, então, que a característica 1 só vai estar presente nos grupos B e C. Certo. E aí eu percebo depois, aí eu vou subindo. Percebo que há um outro ponto de divisão. Certo. Essa divisão, ela é mais recente do que essa. Sim. Porque isso aqui está mais próximo aos dias atuais. Então, aqui embaixo é há muito tempo atrás e aqui em cima é algo mais recente. Perfeito. Essa característica de número 2, ela surgiu mais recentemente. Então, perceba que a característica 2 só está presente em um grupo, que é o grupo C. Então, esse cladograma, a gente avalia de várias formas. Bacana. A gente pensa em diversos grupos de seres vivos, a gente pensa em características novas, só que o enunciado se refere a que reino? Um animal. Ele fala do reino animal e ele especifica o grupo dos vertebrados. E aí eu cheguei aonde eu precisava. O grupo dos vertebrados, que é o mais importante do reino animal, ele classifica os seres vivos que apresentam algum eixo de sustentação no corpo. Mas eu peço para você tomar cuidado com um detalhe. Qual? O grupo dos peixes, na taxonomia, ele não existe. Olha que esquisito, olha que doideira. Os peixes, eles são divididos em dois grupos. Os peixes ósseos, que se chamam osteíctes, e os peixes cartilaginosos, que se chamam condrictes. Tubarão, um peixe cartilaginoso, ele tem musculatura, ele tem uma excelente mobilidade, só que o eixo de sustentação do corpo não é igual ao nosso, ósseo. Condro é cartilagem. Tirando o tubarão e raia, todos os outros que você conhece são peixes ósseos. Perfeito. E aí ele tem um esqueleto interno semelhante ao teu. E aí, professor, bora resolver? Como é que a gente faz ali? Perceba que nós temos números 1, 2, 3, 4 e 5. São as características novas, são as novidades evolutivas. E lá em cima, você pode observar que o primeiro grupo de todos esses representados, peixes ósseos, depois anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Certo. Perceba que a característica de número 2, ela não está presente no peixes ósseos. Ela está presente em todos que vêm à direita para cima. A gente pode pensar a mesma coisa da 3, da 5, ou seja, sempre, conforme a gente analisou aqui, a característica ela é daquele ponto para cima. Mas o enunciado fala: o cladograma representa, de forma simplificada, o processo evolutivo de diferentes grupos de vertebrados. Nesses organismos, o desenvolvimento de ovos protegidos por casca rígida, pergaminácea ou calcária, possibilitou a conquista do ambiente terrestre. O surgimento da característica mencionada está representado no cladograma pelo número. É muito importante que a gente tenha uma noção que o ambiente terrestre ele foi conquistado muito bem por répteis, aves e mamíferos. É importante que a gente tenha em mente essa diferença. O anfíbio invadiu o ambiente terrestre, mas ele precisa voltar à água para reproduzir, já que ele faz fecundação externa. Já os répteis, eles invadiram o ambiente terrestre definitivamente, porque eles fazem fecundação dentro da fêmea, e a gente chama isso de fecundação interna. E aí o réptil, como ele foi o primeiro a invadir o ambiente terrestre, o desenvolvimento dele vai ser dentro de um ovo com casca. Certo. E esse é um detalhe que a gente vai ter que tomar cuidado, porque répteis e aves seguem a mesma linha de pensamento. A fecundação é dentro da fêmea e o novo ser vivo formado, que eu vou chamar de embrião, ao invés dele se desenvolver na água, ao invés dele se desenvolver dentro do útero da mamãe, eles se desenvolvem dentro de um ovo com casca. Perfeito. Voltando para a questão, o surgimento da característica mencionada está representado no cladograma pelo número. Se os ovos com casca surgiram
a partir de um determinado momento, permitindo que répteis e aves apresentem aquela característica, que número você percebe no cladograma, que mostra que dali para cima os seres vivos apresentariam ovos com casca, sendo que répteis e aves compartilham essa característica. Só pode ser o número 3. 3. Ok? Verdade. Então, a característica de número 3 surgiu naquele momento. E dali para cima, a tendência é que todos eles apresentem aquela característica. Professor, tem algum número ali que poderia confundir o candidato? Excelente pergunta, querido. Perceba que o número 5, ele está presente apenas nos mamíferos. Concorda Certo. comigo? Concordo. Só que, se eu afirmo para você que o número 3 é o surgimento de um ovo com casca, você concorda que nessa sequência, répteis, aves e mamíferos vão ter ovo com casca? Sim. Só que, cuidado, não é porque num determinado momento surgiu uma característica que quer dizer que todos os seres vivos Vão adquirir. ter aquilo. Professor, em que momento a gente aprende isso na escola? No ensino fundamental, essa parte ela é trabalhada, porém de uma forma bem mais simples, Sim. focando principalmente nos animais, que é uma coisa mais fácil, né, da molecada conseguir visualizar. Agora, no ensino médio, essa matéria ela é mais pegada, ela é mais complicada, principalmente em cima das doenças e de características específicas. O assunto agora, professor, é fluxo de matéria e energia. Explica para quem está em casa. Esse conceito ele engloba várias partes da biologia, relacionando também a conceitos químicos e geográficos. Olha aí. Porque quando se pensa em fluxo de matéria, a gente tem que pensar principalmente como que uma planta absorve os nutrientes do solo, como que ela faz fotossíntese, como que ela consegue produzir o próprio alimento, e esse alimento que ela fez para ela serve de comida para outros. Então, quando se pensa em fluxo de matéria, a gente analisa justamente a transferência da matéria do alimento pela nossa alimentação. Por isso que a gente tem que interpretar alguns tópicos importantes para não fugir muito do assunto, por ser um conceito bem amplo. Já o fluxo de energia, a gente vai classificar como sendo algo semelhante ao fluxo de matéria. Por quê? Você faz a sua alimentação diária. Certo. Você come alimentos, bom, você conhece, você come todo dia carboidrato. Sim. Você consegue quebrar o carboidrato para você utilizar como fonte energética. Então, o fluxo de energia ele está intimamente relacionado ao fluxo de matéria, porque a gente produz o nosso ATP. Para quem não lembra, ATP nada mais é do que a moeda energética, é a forma da energia que os seres vivos conseguem usar. Então, se eu tenho um fluxo de matéria, eu também vou ter um fluxo de energia. Então, são dois conceitos que correm de maneira bem paralela, ou seja, um está intimamente relacionado ao outro. Perfeito. Bora ver como isso aparece numa questão, professor? Vamos a lá? segunda do dia? Questão 90 do Enem de 2015, caderno azul, segunda aplicação. Tá contigo, mestre. No esquema representado, o processo identificado pelo número 2 é realizado por... A gente tem que analisar essa imagem com calma e perceber como que esses processos eles são realizados pelos seres vivos. É importante que a gente tenha um domínio dos conceitos mais básicos relacionados à ecologia. Boa. A gente tem que observar que toda cadeia alimentar, ou teia alimentar, o que seria uma cadeia alimentar? É organizar os grupos de seres vivos em relação à sua alimentação. Por exemplo, numa cadeia alimentar,
a base dela sempre será os produtores. E aí sai pela definição no português. O que seria um produtor? Seria um grupo de ser vivo que consegue produzir o próprio alimento. Só que esse alimento é usado pelo próprio ser vivo, concorda? Certo. Só que ele serve também de alimento para o nível trófico que está acima. O que seria um nível trófico? É um grupo de ser vivo. Então, os produtores representam o primeiro nível trófico. Certo. O alimento que ele produziu é consumido pelo segundo nível trófico, chamado consumidor primário. E esse consumidor primário, ele pode servir de alimento para o terceiro nível trófico, que é o consumidor secundário, fazendo uma relação com o fluxo de matéria. O produtor absorveu alguns nutrientes do solo. A planta pegou sais minerais do solo, usou para produzir nutrientes para ele. Certo. Esses nutrientes, que eu vou chamar de matéria, foi consumido pelo consumidor primário. E depois de um tempo, foi consumido pelo consumidor secundário. Isso é um fluxo de matéria. É a matéria sendo transferida de acordo com a alimentação. Só que eu não posso esquecer de um detalhe importante. Quando qualquer um desses seres vivos vem a falecer, esses seres vivos eles vão passar por um processo chamado decomposição. E a decomposição é feita por um grupo de decompositores. E o que a decomposição faz? Ela devolve para o solo os nutrientes. Então é muito importante que você tenha na cabeça que o produtor faz, pegando os nutrientes do solo e colocando na cadeia alimentar, os decompositores fazem o oposto. Eles devolvem os nutrientes para o solo. Por isso que o fluxo de matéria ele é sempre cíclico. Já a energia é diferente. A energia ela nunca é reciclada. A energia sempre é perdida para o meio. Por isso que você precisa se alimentar bem todos os dias. Você faz uma refeição, usa os nutrientes da comida para você gastar no teu dia a dia. Certo. Quando a energia que você usou, ela é perdida do seu corpo, ela nunca mais volta para ninguém. Por isso que o fluxo de matéria, ele é cíclico. E o fluxo de energia só vai em um sentido, que é de baixo para cima. Porém, perceba na questão que nós temos duas setinhas. A seta número 1 está mostrando a transformação de um composto C6H12O6 em gás carbônico. É importante que a gente saiba que essa molécula é a mais clássica da biologia. C6H12O6 é a representação, é a fórmula da glicose. E a glicose é um tipo de nutriente energético? Sim. Então, se você pega aquela glicose e transforma ela em gás carbônico, você não joga fora gás carbônico do seu corpo? Sim. Então, você quebrou a glicose, produziu o gás carbônico num processo que é chamado de respiração celular. Respiração celular é o que faz você se manter vivo. É como que a gente consegue extrair a energia dos alimentos e usar essa energia nas nossas células. É um processo complexo. Não se limita àquilo nunca. Essa questão ela está comparando setas opostas. Enquanto a seta de número 1 representa a respiração celular, a seta de número 2 representa a fotossíntese. Perceba que os principais exemplos de seres vivos que fazem a fotossíntese são algas e vegetais, os principais. E o que eles têm em comum? Eles absorvem gás carbônico, absorvem luz e fazem o processo chamado fotossíntese. Produzem o próprio alimento a partir do gás carbônico, da água
e da luz. Você faz fotossíntese? Eu não. Por isso que você precisa pegar o alimento que já está pronto. Por isso a relação da questão fluxo de matéria e energia com respiração celular e fotossíntese. E aí, professor, ali, como a gente identifica? No esquema representado, o processo de número 2 é realizado. O número 2 é a fotossíntese. Certo. A fotossíntese só pode ser feita por um grupo de bactérias, são chamadas de cianobactérias, feito também pelas algas e feito pelos vegetais. De acordo com o que a gente comentou agora há pouco, a fotossíntese ela é realizada pelos produtores. Então, se a gente observar as opções, a única letra que mostra algo relacionado à fotossíntese é a letra D, organismos produtores, já que são aqueles que estão na base da cadeia alimentar. Perfeito. Professor, não tem nenhuma opção ali que o candidato possa escorregar? A interpretação, que não é simples, mas se ela for muito bem feita, a chance de errar essa questão ela é pequena. Só que tem alguns nomes ali, algumas opções que confundem. Por exemplo, a letra A, um ser vivo herbívoro. O que é um ser vivo herbívoro? É um ser vivo que é adaptado a ingerir apenas os produtores. Então, O ser vivo herbívoro é o consumidor primário. Ele não pode fazer fotossíntese. Entendi. Mas o termo herbívoro dá alguma ideia de planta. Isso induz ao erro. Perfeito. A letra B fala de fungo fermentador, fugir um pouquinho do contexto. A letra C fala de bactérias heterótrofas. Bactérias heterótrofas é a mesma coisa que bactérias heterotróficas. O produtor é o oposto do ser vivo heterotrófico. Nós somos heterotróficos. A gente pega o alimento pronto. Já a letra E, os decompositores, eles pegam os nutrientes que estavam no solo, mas ainda na forma de um ser vivo, e devolve para o solo. Professor, então reforçando o gabarito, opção D, organismos produtores. Perfeito, meu querido. Quando a gente aprende tudo isso que a gente aprendeu agora? Mais um tema muito amplo. Você está percebendo que o Enem, as questões de biologia, elas são muito bem feitas. Elas misturam muitas matérias. Sim. A ecologia é a parte da biologia que mais atrai a criançada. Fala de seres vivos, de alimentação, de problemas ambientais. Mas, mais uma vez, no ensino médio, a ecologia ela é mais pesada. Porque a capacidade de interpretação, obviamente, ela fica cada vez maior. E é cheio de energia que chega o momento Pop Prof. Professor, o ornitorrinco é o único mamífero que bota ovos, certo? Tem um irmãozinho dele. Tá. Chama-se Equidna. Beleza. Ornitorrinco e equidna. Sem problema. Mas vamos falar do ornitorrinco. Ele é um mamífero que bota ovos, mas por que foi o coelho que ficou com essa fama? Acho que foi marketing. Mas já não tá na hora de dar essa moral pro ornitorrinco? Boa pergunta, meu E querido. ter o ornitorrinco da Páscoa, por exemplo? É verdade. Você pode sugerir uma mudança. Ainda sobre o ornitorrinco. É um mamífero que bota ovos, tem bico, tem pelo. Não tinha muita gente palpitando na hora da evolução, não? Acho que foi culpa de mutação. E com o passar do tempo, essas características elas foram mantidas. Talvez tenha dado azar ou sorte. Então, falando em evolução, em mutação, ficou esquisito, manda pra Austrália? É verdade. Boa. Joga pra longe da gente. E esse foi o professor Fabrício Pinheiro aqui no nosso Momento Pop Prof. Para fechar, dá aquela sugestão pro candidato chegar bem, tranquilo nesses conteúdos lá no Enem. Eu acho muito interessante a leitura de livro didático, que é um material bastante completo. Mas a gente sabe que hoje em dia é interessante, né, para a faixa etária,
utilizar alguma coisa de internet. Então é muito legal que a gente acesse o percurso educativo de biologia e praticar o máximo possível de exercício. Aproveitando que o professor falou do percurso, tá aí, ó, tvescola.org.br/percursos. Professor, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo, por toda a ajuda. Volte sempre, viu? Tamo junto. Valeu. A gente fica por aqui. Até a próxima. E aí, prontos para mais um papo sobre biologia? Ó, não se esquece no...